Olá, primeiro, tudo bem? Bem-vindo à nossa videoaula, né? Vamos dar continuidade então ao nosso aprendizado. Primeiramente, quero agradecer os comentários, muito legal, tá? E nós vamos dar continuidade, né, na questão de, nós falamos sobre ligações químicas, dentre elas falamos sobre ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, né? Quais são as suas características e propriedades, como que se ligam, tá bom? Somente para a gente dar continuidade, passar para geometria e polaridade e assim sucessivamente, eu gostaria de fazer uma retomada na questão da ligação covalente, que nós não comentamos na aula passada. Apesar de vermos, né, alguns tipos de ligações diferentes, nós não fizemos o comentário. Que tipo de ligação? As ligações covalentes, ela tem 3 tipos, né? E quais seriam eles? Seria o tipo de ligação simples, quando tem apenas, né, um ligante entre as moléculas, né, entre os átomos, tá? Correção, molécula não, átomos. Ligações duplas, quando eu tenho 2 ligantes, né, entre os átomos, pessoal, pode ser 2 ligantes assim, pode ser 2 ligantes assim, aqui eu tenho 2 duplas ligações, tá bom? E as ligações triplas, né? Então são os 3 tipos de ligações que a ligação covalente ela existe. E essas ligações, elas também têm nomenclatura, né? Quando a gente tem a ligação simples, tá? Eu vou colocar aqui os símbolos e eu retorno já. Então, coloquei aqui como elas são formadas, né? Então, esse ligante aqui na ligação simples, né, nós chamamos de ligante sigma, tá? Então, ela é formada por um ligante sigma, a ligação simples. A ligação dupla é formada por um ligante sigma e um ligante pi, né? Ligação dupla. A ligação tripla é formada por 2 ligantes, né, nas extremidades pi e um ligante sigma, tá? Nós vamos ver posteriormente que sigma e pi eles têm diferenças especificamente em questão de força de ligação, né? Nós vamos ver isso mais na química orgânica, que nós utilizamos muito ligações simples, duplas e ligações triplas, tá? É somente para complementar o que nós havíamos falado sobre ligações químicas. Esse fica também no conteúdo da tabela periódica, se vocês pegarem aqui, ó, logo abaixo, né? Logo após ligações químicas, que vem lá as suas características e propriedades de cada uma delas, né? Fala um pouquinho sobre também a força de intensidade, né, de atração, eletronegatividade ou afinidade que tem entre as ligações iônicas, e aí logo abaixo entra os tipos de ligações covalentes, tá bom? Agora vamos voltar, vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre geometria, né, molecular. Então, geometria molecular, né? O que seria geometria molecular? Então, a geometria molecular ela é dada pela posição do núcleo atômico que fazem parte da molécula. Então, quando a gente fala de uma determinada molécula, né, dependendo da quantidade de átomos que fazem parte dessa molécula, o núcleo atômico desta molécula vai definir qual que vai ser o formato dela, né? Ela pode ter alguns formatos, como nós vamos ver no critério de geometria molecular. Eu vou desenhar aqui, e dependendo da quantidade de átomos, né, que fazem parte da molécula, o átomo central, o átomo que está no núcleo, vai determinar qual que vai ser o formato dela, ou a geometria que ela vai ocupar. Então, vamos começar a falar então das moléculas diatômicas, né? Por que diatômicas? Ou seja, são moléculas formadas por apenas 2 átomos. Pessoal, somente recordando que nós estamos fazendo revisão, então, na verdade, o conteúdo vai ser bem, né, bem rápido, tá? Porque é só uma revisão. Então, moléculas diatômicas compostas por 2 átomos. Que tipo de geometria, né, que esta molécula vai apresentar? Então, tem aqui a fórmula molecular, né, e a representação de Dalton, tá? Do átomo de Dalton. Então, olha só, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio faz um ligante, né, entre os hidrogênios, tomando essa proporção, vamos dizer, retilínea, né? Ou seja, ela vai tomar uma posição de uma geometria linear. O mesmo vai acontecer com o oxigênio, que seria o gás oxigênio, o O2, né? E o monóxido de carbono, né? Nós temos aqui CO, né? Então, feito também de molécula diatômica, feito apenas a ligação aí entre elas, né? Que seria dos ligantes retilíneo,
dando a fórmula, então, linear. Então, moléculas diatômicas, normalmente, a geometria molecular dela vai ser linear. Bom, e agora, só tenho moléculas diatômicas? Não, eu tenho moléculas aí, né, composta por 2, 3, 4, às vezes 5 átomos, né? Então, depende da quantidade de átomos. Então, a geometria, a posição que essas moléculas elas vão ocupar no espaço, ela está muito relacionada ao átomo central, né? E também a quantidade de nuvem eletrônica, ou seja, a quantidade de ligante, né, que nós vimos aí entre eles. Então, tem um ligante e uma nuvem eletrônica, 2 ligantes, né? Uma única nuvem eletrônica, 3 ligantes, uma única nuvem eletrônica, tá bom? Agora, conforme a posição do átomo central, se eu tiver mais de 2 átomos, aí sim as geometrias começam a mudar. Se vocês pegarem a tabela periódica de vocês, né, vocês vão ver aqui ó, na parte de geometria molecular, e a gente começa a falar então sobre as formas que cada molécula ela vai tomar mediante a condição do átomo central e também o seu número de ligantes, né? Ou melhor, número de nuvens eletrônicas, tá? Quantas nuvens eletrônicas tem aquela molécula e aí sim ela vai associar ali uma determinada forma geométrica. Eu vou desenhar algumas aqui e a gente retoma. Então, coloquei aqui outras, né, representações moleculares, como nós já vimos em sala de aula, somente para a gente poder falar sobre a geometria delas, né? Então, no caso aqui, olha, eu tenho, né, uma ligação entre 3 átomos, já não é mais uma molécula diatômica, né? Uma molécula triatômica possui 3 átomos, e ela contém, o carbono ele contém 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada de valência. Porém, então, ele vai conter apenas esta quantidade de nuvem eletrônica. Olha, uma nuvem aqui e outra nuvem aqui, né? Não tenho nenhum elemento, nenhum elétron sobrando em volta do carbono. Então, meu carbono central, ele está definindo que a geometria, né, molecular dele é linear, né? Olha só, sentido retilíneo, tá bom? Aqui eu já tenho uma molécula de água, né? Olha só, ela é uma molécula também triatômica, né? Ou seja, composta por 3 elementos atômicos. Porém, né, a quantidade de nuvem já mudou a característica da minha molécula, né? Por quê? Olha só, quantos elétrons o oxigênio possui na última camada de valência dele, né? Se a gente for contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Ele contém 6 elétrons na última camada, né? 2 deles aqui, ó, fazem uma nuvem eletrônica ligado entre os hidrogênios, né? E outros 2 ficam aqui, olha só, sobrando, né? Vamos fazer até na forma de um balãozinho, tá? Olha só, viu? Fazendo com que, então, né, as minhas moléculas que estão na extremidade sejam, de uma certa forma, por questão de força, né, de atração, inclinadas, né? Isso faz com que ele assuma uma geometria que nós chamamos de angular, né? Então, é outra forma geométrica das moléculas, né? Linear, angular, tá bom? E agora, é só isso que eu possuo? Não, eu possuo, por exemplo, olha só, uma molécula com 4 átomos, né? Já começo aí a aumentar o número de átomos. Nitrogênio. Quantos elétrons o nitrogênio tem na última camada de valência? Se a gente for olhar lá pela tabela periódica, vamos ver que ele está na família 5A ou no grupo 15, como vocês preferirem chamar. Isso quer dizer que ele vai ter 5 elétrons na última camada, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, né? Só que interessante, um faz uma nuvem eletrônica aqui com essa ligação de hidrogênio, outro forma outra nuvem eletrônica aqui com essa outra ligação de hidrogênio, outro forma outra nuvem aqui com essa ligação de hidrogênio. E eu tenho um par de elétrons livres aqui, né? Que de uma certa forma faça com que eles também se inclinem, né? Não fique retilíneo aí. Se a gente analisar bem, olha só com que parece, né, essa geometria, né? Ela lembra um pouquinho uma pirâmide. Portanto, o nome dessa geometria é piramidal. Deixa eu marcar aqui.
piramidal, tá bom? Então já vimos, olha, linear, já vimos angular e estamos vendo agora piramidal, tá? Opa, mas acaba por aí, professor? Não, não acaba por aí, né? Nós temos outra forma geométrica. Vocês estão vendo que, de uma certa forma, o carbono central, o elemento central, né? Ou seja, o átomo central, ele está me definindo qual que é a geometria que a minha molécula ela vai assumir. Então, é o que nós vimos no início, né? Então, a geometria angular, a geometria molecular, ela está muito relacionada à posição do átomo central, né? Este átomo central, ele pode me determinar qual tipo de ângulo a minha, ou melhor, qual tipo de geometria a minha molécula ela vai assumir. Olha aqui, eu tenho o gás metano, né? Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Se a gente analisar bem tabela periódica, ele vai estar lá no 4A ou no grupo 14, né? E o carbono, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada de valência. Opa, todos eles estão ligados. Ou seja, todos eles, então, formam nuvem eletrônica. Olha só, tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, né? Aqui eu tenho 3 nuvens eletrônicas, aqui eu tenho 4 nuvens eletrônicas, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, ou melhor, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens, né? Porém, 2 com ligantes e 2 sem ligantes. E aqui eu tenho 2, todas elas com ligantes, tá bom? Olha só, ele parece uma pirâmide, né? Porém, nós vamos ver que ele tem ali, ó, um lado a mais, né? Então, esse cara já não é mais uma molécula, né, de geometria angular piramidal, tá bom? Se vocês pegarem a tabela de vocês lá, ó, periódica, vai ver que essa molécula, ela existe, que essa geometria, ela existe, ela está aqui, né? E, ó, ela tem o nome de tetraédrica, tá? Eu vou escrever aqui. Tetraédrica. Ela lembra, né, um pouquinho a piramidal, né? Porém, ela vai ter um lado a mais, tá? Vocês podem ver que está aqui, ó, empontilhado, que seria essa ligação de hidrogênio aqui, né, fazendo ali o outro lado do que seria para nós uma pirâmide. Não vai ser apenas 3, né, vai ser 4 lados, literalmente, agora. Então, o nome desta geometria é tetraédrica, tá bom? Pessoal, pega a tabela periódica de vocês, né, dá uma olhadinha ali, ó, aqui onde começa a parte de geometria molecular, ó, geometria molecular. Ele fala com relação à quantidade de nuvens eletrônicas, né, em relação ao átomo central, né, e ele me determina ali quanto cada elemento, né, ele vai ter de nuvem eletrônica e qual vai ser a sua geometria molecular a partir do átomo central, tá bom? Olha só, professor, eu só posso ter quando for 3 nuvens eletrônicas, né? Eu só posso ter essa condição aqui de piramidal? Não, eu posso ter angular também. Dá uma olhada lá, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui o SO2, por exemplo, né? Ele acaba assumindo uma posição também angular, né? Ele é um átomo ligado, né? Com um átomo central ligado a 2, porém com 3 nuvens eletrônicas. Já não é mais 4, são 3. Né? Ele também assume ali uma geometria molecular, tá bom? Aí nós vamos ver que com relação a 4 também eu posso ter várias condições quando se fala de 4 nuvens eletrônicas, tá bom? Eu posso ter angular, eu posso ter piramidal e eu posso ter a tetraédrica, tá bom? Vamos fazer um exercício para fixação? Então, coloquei aqui, ó, o primeiro exercício, né, no caderno de exercício, caderno de classe de vocês, página 224. E eu coloquei também o segundo exercício. É legal que a gente tem uma representação pelos átomos do modelo de Dalton, né? E nós temos aqui a representação através, literalmente, dos átomos, né? Pelos seus símbolos, tudo bem? Então, vamos começar a fazer aí. E legal de fazer o exercício, é bom que a gente comece a perceber que a gente acaba descobrindo coisas que nós não falamos no início. Por exemplo, tem uma estrutura aqui, ó, que eu acabei, na verdade, passando batido. E nós vamos falar sobre ela agora, tá bom? Mas olha só, então aqui seriam 3 esferas, né, ligadas entre si, né? E que tipo de ligação, que tipo, né, de geometria essa ligação, essas ligações, essa molécula ela apresenta, né? Olha, é uma ligação retilínea, né? E nós precisamos determinar qual tipo de ligação que ela, qual tipo de geometria ela apresenta.
retilínea, ou seja, linear, né? Letra B, nós temos 3 átomos, uma molécula com 3 átomos, né? Também diferente da primeira, apesar de não apresentar as nuvens eletrônicas, ela já apresenta a própria geometria, né? Então aqui ela já apresenta uma certa curva, né? Um certo ângulo, ou seja, já não é mais uma reta, pois ela possui um ângulo. Se ela possui um ângulo, nós vamos chamar então de geometria angular, né? E essa aqui, ó, que nós acabamos não falando nela, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Puxa vida, eu vi a piramidal, vi a tetraédrica, né? Vi a angular, vi a linear. E agora, puxa vida, que tipo de geometria é essa aqui, né? Eu vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Olha aqui, ó, com o que ela se parece, mas parece mais ou menos com um triângulo, né? Apesar de não ter falado sobre ela, se a gente pegar a tabela periódica, ela aparece aqui, ó, na tabela periódica de vocês, ó. Tá vendo? Ela aparece aqui, ó, existe a geometria, né? Ela tem a nomenclatura, parece um triângulo. Essa molécula, né? Essa geometria, ela pode ser chamada de trigonal ou trigonal plana, tá? É as duas formas como nós podemos chamá-la, tá? Muito comum a gente usar a terminologia completa, trigonal plana, tá bom? Se colocar apenas trigonal, também vai estar correto, tudo bem? Olha aqui, e essa aqui, né? Nós vimos essa daqui, né? Nós vamos revê-la novamente por muitas vezes, né? Mas essa aqui a gente acaba lembrando aquela pirâmidezinha, né? Já não é mais uma trigonal plana, ela tem uma característica de pirâmide, ou seja, ela é a geometria piramidal, né? 4 elétrons, ou 5, né? 5 átomos ligados entre um átomo central. Então, nós vimos aí que ele tem uma geometria de tetraédrica, tá? Eu vou colocar os nomes. Então, tá aqui. Com isso, a gente termina o exercício 1, né? Linear, angular, trigonal, plana, né? Pode colocar, professor, posso colocar só trigonal? Pode colocar só trigonal, não tem problema. Piramidal e tetraédrica, tá? De acordo com o livro de vocês, vai ter ali as alternativas, vocês vão ter que colocar as letrinhas, né? Na sequência ficaria letra D, letra A, letra E, letra C e letra B. Eu vou colocar aqui no quadro. Não vai dar para colocar, então vocês pelo menos já têm uma noção, né? D, A, E, C e B, tá bom? Essa é a sequência correta. Exercício 2, agora olha só, nós estamos falando mais de modelo de Dalton, né? Agora nós estamos utilizando os próprios elementos atômicos para que eles possam constituir a molécula, né? Puxa vida, isso é difícil? Não, não é difícil, fica até mais fácil, porque eu vendo o elemento eu consigo ver as suas nuvens eletrônicas, né? Oxigênio, carbono e oxigênio. Carbono, ele tem apenas 4 elétrons na sua última camada de valência e todos eles estão fazendo ligações, né? Formando apenas 2 nuvens eletrônicas. Não há nuvem nenhuma sobrando, dando então a essa molécula uma certa retilinidade, ou seja, ela é uma molécula linear, né? Agora olha só, H, né? HH2O. Então eu tenho aqui oxigênio, meu átomo central. Puxa vida, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Essas nuvens eletrônicas fazem com que o hidrogênio seja empurrado num certo ângulo, né? Ou seja, então essa geometria já não é mais uma geometria linear, ela é uma geometria angular, tá? Puxa, é aqui que é interessante, ó, eu tenho o boro, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, né? Professor, eu não lembro de ter visto esta geometria. Nós vimos sim, ó, ela parece um triângulozinho, né? Ou seja, então essa daqui é a trigonal, né? Apenas um átomo central, ele tem todos as suas nuvens eletrônicas completas. Olha só que interessante, né? Puxa vida, pessoa completo. O boro, ele é um cara interessante, ele consegue fazer 3 ligações, né? Vamos dizer que na tabela periódica ele é o único cara que tem esse privilégio aí, tá bom? Então ele consegue, com isso, tá atingindo sua estabilidade. Ele tem
uma, duas, três nuvens eletrônicas, né? Então esse cara aqui é trigonal. Plana, tá bom? Quem quiser completar, pode ficar à vontade. Trigonal, plana, tá ok? Puxa, agora tem aqui, olha, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, né? Um átomo central, né? Um átomo central com uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas, né? E três ligantes. E agora, que cara que é esse? É o mesmo cara que é esse aqui, né? Ele tem uma característica de uma pirâmidezinha. Ou seja, esse aqui é o piramidal, né? Ah, professor, você representou essa molécula do E de uma forma que eu nunca vi, né? Puxa vida, e agora? Eu não sei mais fazer isso, porque eu não conheço essa estrutura. Pessoal, essa estrutura é a mesma que essa aqui, né? A gente só mudou de uma certa forma a posição aí que nós temos dos cloros, né? Porém, né, como eu tenho aí os ligantes, um deles vai obrigar com que os outros eles dêem uma certa reclinada, né? Ou seja, esse cara vai ser a que nós conhecemos como tetraédrica, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deu para escrever. Então vai ficar, olha, linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica, tá? Deixa eu ver, aqui também tem para fazer associação na coluna. Então a ordem correta ficaria D, A, E, C e B, tá bom? Essa que seria a ordem correta. Vamos partir então para a próxima? Pessoal, agora vamos falar então de polaridade. Quando a gente fala de polaridade, né, a primeira coisa que para mim, pelo menos, me vem à cabeça é uma pilha, né? Porque se a gente olhar bem, a pilha ela vai ter um polo positivo e um polo negativo, né? Ela tem ali dois tipos de polo, ela tem polaridade, né? E os polos são diferentes. Dentro das moléculas, né, nós podemos ter condições de moléculas que elas podem ter polaridade e outras moléculas que podem não ter polaridade. Mas o que vai, de uma certa forma, definir a polaridade, né, dentro de uma molécula? Olha só, eu até pedi isso como exercício, né, para vocês colocarem para mim na plataforma, acho que foi da aula passada, a fila de eletronegatividade. O que é isso, professor? Fila de eletronegatividade. Olha só, em ordem crescente, eu tenho aqui os elementos que são mais eletronegativos, ou seja, aquele que tem maior força de atrair para você elétrons, né? Então, o cara mais forte na fila de eletronegatividade é o flúor. Logo em seguida ao flúor vai vir o oxigênio, posteriormente nitrogênio, né? Cloro, bromo, iodo, enxofre, cadê? Enxofre, aí vai vir o carbono, o fósforo e assim sucessivamente, né? Nós vamos poder dizer assim de uma certa forma, né, que o enxofre, que deste lado aqui, né, os elementos que estiverem mais para o lado de cá, eles tendem a ser mais negativos do que esses caras aqui, ó. Não que esses caras sejam positivos, mas eles são mais fracos na questão de força de atração do que esses caras que estão do lado de cá, tá bom? Ou seja, quem estiver do lado de cá vai ter a maior chance de ser negativo, né? Se eu tiver molécula formada, né, por flúor e hidrogênio, por exemplo, ácido fluorídrico, quem que é o cara que vai ser negativo? Nossa, é o flúor, tá na cara, né? E o hidrogênio ele vai ter que assumir a carga positiva, tá bom? Então assim que vai funcionar, tá? Então o cara ele tem a condição de trazer para você, né, por ser mais forte, a carga negativa, tá? Outra situação, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos lá, carbono e hidrogênio, né? Eu formo lá, tem que ter pelo menos 4, no mínimo 4 hidrogênios com o carbono. Quem vai ter a condição de ser positivo? O cara que vai ter a condição de, ou melhor, de ser mais negativo. Quem é mais negativo? O carbono, ele tende a ser mais negativo.
Então ele vai forçar com que o hidrogênio ele assuma uma posição de positivo, tá? Então isso quer dizer, isto é a fila de eletronegatividade e é assim que a gente acaba observando. E essa fila ela vai determinar de uma certa forma, né, dentro da minha questão de polaridade, quem vai ser quem vai ser molécula polar e quem vai ser molécula apolar, tá? Para a gente poder já começar a estabelecer algumas regras, vamos pensar da seguinte maneira: compostos iônicos, compostos com ligações iônicas. Esses compostos, eles são compostos feitos por elementos de carga positiva e carga negativa. Ou seja, todo composto iônico, ele é polar, tá? Então, nós vamos ter essa condição de polaridade. Agora, quando eu tenho moléculas covalentes, né, aquelas que compartilham elétrons e emprestam elétrons, olha aqui, por exemplo, né, como eu dei o exemplo do carbono e do hidrogênio. Eles estão compartilhando, ninguém vai querer perder o elétron, eles estão compartilhando para que eles possam atingir estabilidade, porém, eles têm que conviver juntos, né? Então, o que vai acontecer? Olha só, então quando eu tenho uma ligação covalente, né, que existe diferença de eletronegatividade, ó, existe diferença? Existe. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Quando isso acontece, então a molécula ela passa a ser polar, né? Deixa eu sair da frente aqui. Ela passa a ser polar. Obviamente, então, quando eu tenho a igualdade de eletronegatividade entre os elementos, né? Por exemplo, ligação entre carbono-carbono, né? Opa, quem que vai ser mais eletronegativo? Pô, os dois estão na mesma condição, estão na mesma posição. Ninguém vai ser mais eletronegativo, né? Ambos vão estar na mesma condição. Então, essa molécula, ela vai assumir uma característica de apolar, tá bom? Ou seja, é como se ela não tivesse um desses polos aqui, tá bom? Ou ela é totalmente positiva, ou ela é totalmente negativa, tá? É o que nós chamamos de molécula apolar. Lembrando que o A, né, ele vem de não, então não tem polaridade, não possui polaridade. Pessoal, para fixar, nós vamos fazer o exercício 2, tá? Então, eu quero que vocês agora dêem uma pausa, né? Dá uma olhadinha no exercício 2, façam ele, coloquem na plataforma e coloquem o resultado, a letrinha do resultado, por exemplo, se for a letra A, coloca aqui no comentário, tá bom? Resposta da 2 é a letra tal, tudo bem? Então, não só vocês fazem, tira a foto, põe na plataforma, né? E vocês respondem aqui. Então, vamos lá, vou ler o enunciado, vocês vão dar uma pausa e vocês vão fazer esse exercício. E aí eu volto para a gente corrigir. Fala assim, olha só. A alternativa apresenta, respectivamente, exemplos de substâncias com ligação iônica, covalente, polar, covalente apolar e metálica E. Então, qual que é a alternativa que apresenta, né, as ligações nessa ordem, né, determinada por ele aqui, que é inicialmente com ligação iônica, ligação covalente polar, ligação covalente apolar e ligação metálica. Então, tenho que encontrar qual que é a alternativa que vai ter os elementos, as substâncias nessa sequência. Então, dá uma pausa, né? Responde, coloca no comentário e nós retornamos. Bom, espero que vocês tenham feito, né? Não tá tão difícil assim essa análise desse exercício, e a gente consegue fazer rapidamente. Então, primeiramente, o que ele pede são substâncias que iniciam com substância com ligação iônica, né? O que é ligação iônica? Ligação iônica é ligação de metais com ametais, né? Então, a gente pode começar a analisar por isso aqui e começar a eliminar quem não é assim, né? Puxa vida, deixa eu ficar do lado de cá. Opa, aqui já não é mais um metal e um ametal, são dois ametais. Então, a alternativa A já está descartada, porque a primeira tinha que ser uma ligação iônica, ela não é. O mesmo, né? Opa, belírio ali, tudo bem, né? Uma ligação metálica com uma ligação com um ametal. Então, ótimo. Então, esse poderia ser uma das alternativas. O C também poderia ser, né? Boro e flúor, não, na verdade, não se encaixaria na nossa condição, né? E também restaria o E. Beleza, então, primeira condição, ligação iônica, eu achei uma dessas três alternativas.
Vamos lá. Aí agora tem que ter covalente polar. Opa, agora, cadê aquela fila de eletronegatividade que eu tinha aqui? Puxa, eu apaguei, né? Mas no livro de vocês tem, é só vocês buscarem. Se vocês não decoraram, vocês vão procurar encontrar. Eu já descartei a A. Puxa vida, dióxido de carbono, ele é polar ou apolar? Né? Se a gente pegar a fila de eletronegatividade, né, vamos ver que o oxigênio está logo lá no comecinho e o carbono já está aqui no meio, ou seja, o oxigênio é mais eletronegativo, tá? Ou seja, ele é polar. É polar que ele pede? É polar que ele pede. Então, ainda assim, eu posso continuar mantendo B. Opa, hidrogênio e cloro. Sim, o hidrogênio ele é menos eletronegativo que o cloro, né? O hidrogênio está bem no começo aqui, o cloro está já no meiozinho. Então, existe polaridade aqui. Opa, ligações... a gente já descartou a D e aqui também polar. Legal, ainda continua as três. Agora eu quero que a minha sequência seja covalente apolar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho covalência apolar, né? Opa, peraí, eu tenho 3 elementos ali, eu tenho 5 elementos ali, né? E uma condição de polaridade. Pode ser, se não, não pode, infelizmente está descartado. Então, letra B eu descarto. Letra C continua com a polaridade, então ele permanece porque o oxigênio são elementos iguais, né? De cargas iguais. Então, ele é um elemento apolar, né? Pessoal, aqui não é apolar. Cadê? Iodo, opa, aqui, ó, então a letra E, elementos iguais, lembra, a eletronegatividade acaba sendo apolar, então se encaixa, legal, esse se encaixou. Agora vamos lá, meu último elemento ele tem que ser metálico, né, tem que estar constituído por aí metal ou ligações metálicas. Nós já descartamos a letra B, nós havíamos descartado ela, então ela está fora, né? Havia sobrado apenas letra C e a letra E, né? Olha aqui, eu tenho a sílica e o carbono. Infelizmente não é uma ligação metálica, né? Ou seja, então a gente acaba descartando a letra C. Alumínio é um metal, ou seja, então a resposta correta é a letra E. Tudo bem? Pessoal, então para quem não colocou a resposta, né, entra no comentário aqui e coloca lá a letra E. Tá joia? Dando continuidade, não, somente para a gente poder fixar a tabela periódica, também contém esse material de forma mais resumida, ele está bem aqui, ó, né? Quando ele fala de polaridade, mostra para nós todas aquelas regrinhas que eu falei, ligações iônicas, elas são ligações polares, né? Ligações covalentes, ele vai mostrar para nós aqui a regrinha, né? Quando eu tenho lá a quantidade de ligantes igual a quantidade de nuvens eletrônicas, né? Então, ele fala, deixa bem claro aqui, ó, né? A quantidade de ligantes igual a quantidade de nuvem eletrônica, então ele é apolar. Quando eu tenho, na verdade, quantidade de ligantes diferente da quantidade de nuvem eletrônica, ele é polar, tá? E aí vai vir outras regrinhas que vocês podem estar memorizando para ajudar vocês no critério de polaridade, quando vocês não tiverem aquela fila, né, memorizada aquela fila de eletronegatividade dos elementos químicos, tá bom? É muito bom vocês poderem tê-la, vocês poderem saber usar e vocês poderem entender a tabela periódica e a fila também. Dando continuidade, vamos falar agora sobre as atrações intermoleculares, né? Existe atração, sim, entre as moléculas. A gente sabe que um único elemento químico ele pode se juntar a outro formando a molécula, de acordo com o seu tipo de atração, né? Afinidade ou eletronegatividade, ele pode querer compartilhar ou ele pode querer, na verdade, entregar um elétron para um outro colega e assim formar uma determinada molécula, tá bom? Só que detalhe, uma molécula só a gente não consegue visualizar ela, né, no seu único contexto. Para que eu possa visualizar a matéria em si, em seu estado sólido e líquido, eu preciso que muitas moléculas estejam juntas, né? Por exemplo, essa caneta é formada por compostos por plásticos, né? Ou seja, por polímeros, por cadeias carbônicas ligadas a hidrogênios, né? Entre outros elementos aí podendo formar essa caneta. Se eu tivesse uma única molécula, eu não conseguiria nem segurá-la, né? Porque por ser muito pequena. Então eu preciso que muitas delas estejam juntas, né?
para que ela possa formar então essa estrutura, neste caso aqui sólido, tá? Então, ou seja, a atração intermolecular são as interações responsáveis pela existência dos estados sólidos e líquidos nos compostos moleculares. Então, existe a atração entre as moléculas, por isso que elas se ligam, por isso que elas se juntam, por isso que elas se unem, por isso que existe a matéria, né? Por questão das atrações. E as atrações, elas também têm definições e têm forças de atração entre uma molécula e outra. Nem toda molécula é atraída com a mesma intensidade, com a mesma força pela outra. Cada uma tem a sua condição. Tanto é que eu tenho um distanciamento entre as moléculas no estado líquido e uma aproximação muito grande, né, entre as moléculas quando o estado ele é sólido, né, tornando ele mais rígido, tá bom? Vamos falar então um pouquinho dessas forças que nós temos de atração intermolecular, tá? Podem pegar a tabela periódica de vocês, né? Se vocês derem sequência, ó, vamos ter lá os tipos de ligações ou também nós vamos encontrar tipos de interações intermoleculares, ou seja, as forças que juntam, que unem as moléculas, né? São, olha, de 3 tipos. O tipo dipolo induzido com dipolo induzido acontece entre as moléculas apolares, né? Moléculas apolares possuem a sua geometria molecular. Essa geometria, ela fica em movimento, e esse movimento, ele pode trazer, em um determinado momento, um momento polar entre a molécula, né? Ela está totalmente apolar, não tem carga nenhuma em volta dela. Mas como ela está girando, está se movimentando, ela vai ter um momento ali que ela pode ter uma polaridade. E nesse momento de polaridade, vai haver aí uma atração. É o que nós chamamos de dipolo induzido, tá? O outro também é o dipolo permanente com dipolo permanente. E quando que acontece isso, professor? Especificamente nas moléculas polares. As moléculas que já possuem cargas, né, elas vão ser atraídas, os negativos de um pelo positivo de outro, né? Nós vimos aqui, eu desenhei até uma pilha, né? Vou fazer aqui de novo. Quando eu quero montar uma bateria, né, eu coloco uma quantidade de pilhas em série. Então, essas pilhas em séries, elas acabam formando a condição de bateria. E como que eu faço isso, né? Puxa vida, eu preciso aumentar a voltagem, né, da minha pilha para que eu possa ter um tempo maior de funcionamento do meu equipamento, por exemplo, o controle remoto. Uma única pilha me fornece, sei lá, 1,5 watts. Eu preciso de 3, então eu vou trabalhar com 2 pilhas, né? Eu coloco a parte negativa ligada ao polo positivo e ela vai transferir assim a força uma para outra. Então isso que é o momento de polo permanente. Então dipolo permanente e dipolo permanente, ou também chamado dipolo-dipolo, né, é uma das forças que existe de atração intermolecular. Então se vocês olharem ali, ó, né, vocês vão ver, né, que existe dipolo induzido, dipolo permanente com dipolo permanente, também chamado de dipolo-dipolo, ou seja, a molécula ela já possui uma polaridade, né? Ou seja, vai ser a dipolo-dipolo vai ser feito com ligações de moléculas polares, dipolo induzido com dipolo induzido são feitos com moléculas apolares. E substâncias que contêm, né, o elemento, vamos colocar aqui no quadro, olha. Substâncias que contêm, pode olhar lá, pessoal, olha só, o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, elas vão fazer elas vão ter um tipo de atração, um tipo de ligação intermolecular, denominada ligação de hidrogênio. Em algumas literaturas vão encontrar também como nomenclatura de ponte de hidrogênio. Tá? Então, se a substância possui uma molécula onde ela tem hidrogênio ligado, por exemplo, a oxigênio, flúor ou nitrogênio, ela faz ligação de ponte de hidrogênio. Ligações covalentes vão fazer as chamadas, né, ligações de polo-dipolo ou dipolo induzida com dipolo induzida. Tá? Essas forças de polo-dipolo, dipolo induzida e dipolo induzida são chamadas de forças de Van der Waals. Coloquei aqui um exemplo, né, de atração intermolecular
especificamente na ligação de hidrogênio, para a gente poder ter uma noção de como que é a força entre as moléculas. Então, por exemplo, olha só, a água, né? Por que a água ela tem aquele estado líquido dela que assume a forma do seu recipiente? Porque as ligações que existem entre as moléculas são o que nós chamamos de ligação de ponte de hidrogênio, apesar de que a água, né, ela é uma situação atípica, né, onde ela tem um estudo aí totalmente individualizado. Porém, a gente pode dar o exemplo de ligação aí de hidrogênio. Olha só, então o hidrogênio é ligado ao oxigênio, então, ou seja, ele faz parte daquele composto onde é chamado de ligação de hidrogênio. Por quê? O oxigênio, né, que seria ali o polo, vamos dizer, né, negativo da molécula, ele vai teoricamente, se atrair ao polo positivo deste hidrogênio, e o mesmo vai acontecer com cada uma das moléculas, fazendo com que elas tenham uma aproximação, né? E essa aproximação vai definir aí o seu estado físico desta matéria. Neste caso, H2O, a água, né, o estado líquido, tá ok? Aí nós temos aí em questões de ligações de carbono, né, por exemplo, a madeira. Quando muito junto aí, né, nós vamos ter, por exemplo, o grafite ou até mesmo o diamante, né, que são as ligações que existem aí entre os carbonos, né, que são as ligações covalentes, pode ser apolar, pode ser polar, pode ser então dipolo induzido, né, com dipolo induzido quando apolar, ou dipolo permanente com dipolo permanente quando polar, né, definindo então a estrutura ou o estado físico, né, dessa condição de matéria. Somente para que a gente não se estenda mais, eu não vou fazer exercício de fixação neste vídeo, nós vamos fazer presencial, tá? Nós vamos ter aula presencial, então eu faço um exercício de fixação deste conteúdo durante a nossa aula presencial, tá bom? Nossa aula ao vivo. Por enquanto nós vamos ficar por aqui, né? Estudem o que vocês estão vendo, lembrando que nós vamos dar continuidade no aprendizado falando aí sobre, né, dissociação e ionização, vai entrar o conceito de arrênios aí, e a gente começa a falar um pouquinho mais de ácidos, né, suas nomenclaturas, suas classificações e também suas propriedades, tá bom? Arrhenius é um cara que ele ajuda muito nesse conceito de ácido, base e sal. Lembrem muito do conceito que ele fala, né, sobre o princípio de dissociação e ionização, para que a gente possa, na hora que entrar em ácido, base e sais, utilizar bastante o conceito de arrênios, tá bom? Neste momento, atração intermolecular, a gente faz então as atividades juntos. Pessoal, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.